Hoje a gente vai falar sobre dedo podre no relacionamento. E ó, vou te contar um negócio, hein? Até que enfim esse vídeo saiu do forno, porque se eu te falar o tanto de coisa que já aconteceu aqui nos bastidores para esse vídeo sair, só de tudo isso estar acontecendo, eu já levo em consideração que esse tema é um tema muito importante. Porque quando começa a acontecer um monte de coisa para atrapalhar a gente, é porque a gente está fazendo algo que vai ter um impacto. Então vamos lá. Quando a gente fala de dedo podre no relacionamento, a gente precisa, considerar que tem muitas camadas por trás disso, né. Quando a gente fala dedo podre, parece que é apenas uma escolha mal feita, parece apenas que a gente não sabe escolher direito. Só que a grande questão é o seguinte, né, será mesmo que a gente não sabe fazer escolhas? A gente escolhe todo dia a roupa que a gente coloca, a comida que a gente come, o ônibus que a gente pega, o metrô, o trem, ou escolhe no carro a rua para entrar. E, na boa, na prática, a maior parte das escolhas que a gente faz, a gente acerta no objetivo que a gente tem. Então, por que que quando é para relacionamento, a gente tem o dedo tão assim torto assim, né, ou entre aspas "podre", como a gente fala, e a gente escolhe mal só na hora de se relacionar com outras pessoas? Veja que interessante, né? Quando a gente para pensar um pouquinho, fica um pouco mais óbvio pra gente, né? Espera aí, faz sentido, né? Eu faço escolhas, eu tomo decisões o dia inteiro. Por que que só nesse momento que eu faço escolhas erradas? E a grande questão é, a gente não faz escolhas erradas, a gente faz escolhas certas. A gente faz sempre as melhores escolhas. A gente é bom em escolher. Eu confio em você, eu sei que você é bom, eu sei que você é boa em escolher. A grande questão é, quando a gente está com o dedo podre nos relacionamentos, a gente está tentando fugir de algumas coisas que são desconfortáveis de olhar. Mas o meu papel aqui é ser o cara chato que traz as coisas desconfortáveis para que você talvez possa refletir e, quem sabe, se você quiser, tomar uma decisão diferente na sua vida. Porque a vida é tua. Então você faz o que você quiser. O meu trabalho é apenas trazer aqui uma percepção que te ajude a ter mais clareza do processo, ok? Então, assim, de cara, vamos lá. Isso que eu estou trazendo aqui, existe uma estatística muito alta desse acontecimento. Talvez o seu caso seja a exceção da exceção da exceção e não seja isso. E se não for, o que que você faz? Pega essa informação, desconsidera. Só que assim, se você estiver assistindo aqui esse vídeo e começar a fazer sentido para você, alguns pontos começarem a se ligar na sua cabeça, por mais que você resista a aceitar isso daqui, se permita pelo menos a pensar um pouco. Pensar não vai te matar, pensar não vai te machucar, pensar não vai te ferir. Então vamos lá. O dedo podre, ele é na maioria das vezes, ele é a mesma coisa que ele é igual a não quero encarar meus fantasmas internos. Logo, logo eu vou te mostrar aqui, porque eu literalmente fiz aqui um organograma, eu vou te mostrar o que seria esses demônios, esses fantasmas internos. Eu ia falar demônios internos. Esses fantasmas internos. Eu não dá nem pra falar demônio aqui, que se eu falar demônio, algumas pessoas já vão ficar com medo, achando que é coisas sobrenaturais assim tal, e não vão querer assistir o vídeo. Então, eu tô usando a palavra fantasmas internos, mas também não é espírito, tá? Então, fica tranquilo. O que acontece? Quando a gente não quer encarar os nossos fantasmas internos, então a gente fica culpando as pessoas que nós escolhemos. Então, sabe aquela pessoa que me enganou, que eu escolhi? Sabe aquela pessoa que mentiu pra mim, que eu escolhi? Sabe aquela pessoa que fingiu ser o que ela não era, que eu escolhi me aproximar dela? Ou permitir que ela se aproximasse de mim? Então volta. Eu escolhi, eu permiti, eu aceitei, eu. É sempre eu. Quando a gente traz a frase pro eu, a coisa começa a ficar um pouco diferente. Então, quando eu aceito essa pessoa se aproximar de mim, ou quando eu me aproximo dela, aí acontecem algumas coisas. E quando essas pessoas elas falham, entre aspas, né, porque é na nossa percepção que elas falharam, que elas erraram. "Ah, mas a pessoa me traiu". Então, a traição ela é para você. Para outra pessoa talvez seja o quê? Seja apenas uma válvula de escape para ela viver uma experiência que ela estava precisando. Então, na sua cabeça é uma traição. E eu não estou dizendo aqui que não foi uma traição. Só estou dizendo que na sua cabeça é uma coisa, na cabeça dela é outra. E o grande X da questão é esse.
Quando a gente consegue entender que o dedo podre nos relacionamentos é igual a gente não querer encarar os nossos fantasmas internos e ficar culpando as outras pessoas que nós escolhemos nos aproximar ou permitimos que se aproximassem da gente por conta delas não lidarem bem com os fantasmas internos delas, a gente não consegue sair desse problema. E a grande questão é: eu quero sair do problema ou eu não quero sair do problema? Porque eu preciso também tomar essa decisão. E eu tenho liberdade de tomar essa decisão e fazer o que eu quiser da minha vida. E você com a sua. A questão é: pense, você quer tomar uma decisão e mudar? Porque quando a gente não quer tomar uma decisão e mudar, a gente faz isso daqui. A gente fica repetindo esses padrões e a gente fica achando que nós somos uma vítima da vida, que nós somos uma vítima de Deus. Ó Deus, por que a minha vida é assim? Por que, que só aparecem pessoas que me enganam e que me traem? Por que, que eu tenho o dedo tão podre por relacionamento? Ai, a minha família, eu tenho esses relacionamentos conturbados, porque a minha família era uma família muito conturbada e eu tenho esse padrão que veio de lá. E sim, eu entendo que as nossas famílias, muitas vezes, elas foram realmente conturbadas mesmo. E esses padrões, eles impactam na nossa vida com certeza. A grande questão é, não é determinante, é algo que pode ser quebrado, é um ciclo que pode ser alterado. Então, não é Deus, não é a nossa família e também não é um grupo específico de pessoas. Ai, os homens, porque todos os homens estão ti, tá, 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 tá. Todas as mulheres são pipipi, papapá, pipipi. Sabe? Essa coisa de ficar culpando o homem, ficar culpando a mulher, ficar culpando grupos de pessoas. Então nunca é a gente. É sempre alguém. Deus, família, homens, mulheres, pessoas altas, pessoas magras, pessoas mais acima do peso, né? Dentro de uns padrões sociais, né? Porque o que, que seria acima do peso, né? Qual é o peso que a gente está acima ou abaixo, né? Se a gente só tem o nosso próprio peso. Mas, né? Nós vivemos uma sociedade que faz essas distinções. Então, quando eu paro de repetir esse tipo de padrão e eu paro de repetir os padrões que me levam a esses padrões de culpar Deus, a família e os grupos, é o momento que eu posso optar por ficar sozinho. E aí algumas pessoas optam por ficar sozinhas e daqui começa algumas questões também que eu quero abordar. Porque eu posso ficar sozinho, ficar sozinha e descarregar toda a minha insatisfação na questão da pornografia. E tem muita gente que faz isso. E não é que tá errado, né? Porque você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. A questão é, isso aqui gera uma série de consequências para a sua saúde. Essa dopamina rápida, essa adrenalina rápida, ela vai gerar uma série de prejuízos para a sua vida. Tem pessoas que, por exemplo, quando decidem ficar sozinhas, elas começam a dormir compulsivamente para fugir da vida, porque tá desagradável, ela não quer ficar sozinha, mas ela tá sozinha, então ela vai ficar, passar a vida dormindo. Tem pessoas que vão acabar ruminando o passado. Durante a maior parte da minha vida, essa foi a minha perspectiva. Eu ruminei o passado, 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 assim, a maior parte da minha vida. Hoje eu fico atento. Quando a minha mente quer me levar para ficar ruminando o passado, eu já puxo ela pro agora de novo, falo, volta para cá, volta para a Terra, que a Terra tá aqui, a Terra não tá lá atrás. Também tem situações que quando a gente fica sozinho, a gente começa a se distrair com a internet, com streams, sabe? Com Netflix, alguma coisa, entendeu? A gente começa só a ficar se distraindo. Ai, quer dizer então que só porque eu tô sozinho eu não posso assistir nada, não posso ficar na internet? Não é isso. A questão é eu perceber, eu tô me distraindo e fugindo da vida porque eu escolhi ficar sozinho ou sozinha e só fico fazendo isso agora? Ou tem pessoas, né, que optam por se drogar. Algumas vão optar por se drogar na farmácia, com coisas que têm receita, outras vão optar por se drogar no bar, na balada, na pracinha, na rua, outras vão optar por se drogar com coisas que são ilegais. Cada um escolhe aquilo, né, que mais se sente à vontade. Então, quando a gente pensa nessa parte de se drogar, a gente precisa ter claro isso. Se eu me drogo com as coisas da farmácia, eu também estou me drogando. Se eu me drogo no bar, se eu me drogo na balada, por mais que não seja algo ilegal, eu também estou me drogando. E tudo isso são, às vezes, fugas, porque eu estou
sozinho e sozinha porque eu decidi isso, porque eu entendi que eu tenho uma dificuldade de ter relacionamentos. Também tem a pessoa que pode acabar ficando dependente dos amigos e das amigas e acaba se tornando uma pessoa invasiva. O que seria uma pessoa invasiva? Essa pessoa não deixa mais os amigos e as amigas viverem a vida deles. Então eles querem fazer coisa só deles e a pessoa quer ser chamada para tudo. E quando ela não é chamada, ela fica chateada, fica magoada, acha que as pessoas não gostam dela. Eu também já fui esse cara. Também já fui esse amigo que ficava muito magoado, chateado quando as pessoas não me chamavam para coisa que não era para eu estar lá. E isso é uma coisa muito difícil, sabe? Quando a gente passa por isso, porque a gente acha que a gente não é amado. Eu também, por exemplo, já me droguei bastante na balada, no bar, né, já fui bastante desse movimento aqui, entendeu. Já, né, nas festas rave, né, tomava uns negocinho assim, tal, entendeu. Não tenho vergonha de assumir, a grande questão é, a gente passa por situações desafiadoras na vida, a questão é se a gente escolhe seguir em frente. Tem pessoas que acabam ficando depressivas quando decidem ficar sozinhas, tem pessoas que acabam ficando ansiosas, tem pessoas que acabam virando fanáticas religiosas. Eu também já passei um pouquinho por aqui. Tem pessoas que ficam fanáticas políticas, também já passei um pouquinho por aqui. Tem pessoas que ficam fanáticas no esporte, em algum tipo de esporte. Esse daqui eu nunca fiquei fanático, mas eu já fiz. Então veja bem, então você está falando então que eu não posso fazer esporte? Não é isso. A questão é eu ficar fanático e fanática no esporte para fugir de ficar sozinho ou sozinha, porque eu não estou conseguindo ter relacionamentos e eu acho que o problema são as outras pessoas. Porque geralmente quando a gente decide ficar sozinho ou sozinha, porque a gente não está se dando bem nos relacionamentos, é porque a gente acha que o problema são as outras pessoas. E se eu consigo, né, perceber isso e eu me faço uma pergunta: "Cara, o que que eu posso fazer da minha vida, né? Será que a vida é isso mesmo? Será que eu vou ter que ficar o resto da vida assim, sabe, tipo, me realizando através dos vídeos 18+, ou só fugindo, dormindo, ruminando e tal", ou qualquer uma dessas opções. E às vezes chega um momento que a gente se pergunta e a gente fala: "Não, eu não quero viver isso, eu quero viver algo diferente". E aí abre uma outra possibilidade, que é o quê? Que é a pessoa que ela vai ficar sozinha, só que como estratégia para se curar. Então não é que ela vai ficar sozinha para sempre, ela vai ficar sozinha por um tempo. Porque se tem uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: dedo podre no relacionamento são padrões que nós temos, que nós estamos repetindo e que nós estamos procurando situações conflituosas. Então, para que eu consiga, primeiro, conseguir estabelecer uma relação saudável com uma pessoa, a primeira coisa é eu preciso conseguir ficar bem comigo sozinho. Não estar sozinho e estar em qualquer uma daquelas fugas que eu mostrei anteriormente. Porque se eu tô sozinho ou sozinha há 10 anos, mas eu tô em uma daquelas fugas, né, eu não tô bem ainda comigo. A questão é, eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha, mas como uma estratégia para me curar. E não é para sempre não. Tem período, tem começo, tem meio e tem fim. E geralmente, poucas pessoas, ou um mínimo de pessoas, optam por esse caminho de ficar sozinho ou sozinha como uma estratégia para se curar. Por quê? Porque quando a gente escolhe isso, a gente vai ter que, durante esse processo de cura, sentir as emoções desagradáveis, como uma forma de investigação, investigando mesmo, sabe? A gente vai sentir a frustração e a gente não vai mais evitar ela, a gente vai investigar, a gente vai estudar aquela emoção que a gente está sentindo, a gente vai sentir a raiva e vai tentar compreender aquela raiva que a gente sentiu. A gente vai se permitir a ficar triste e vai meditar naquela tristeza para ver o que está por trás daquela tristeza, o que está por trás daqueles medos. Então a gente vai começar a aceitar as emoções não como coisas que, no sentido de que assim, ah, eu aceito, eu me entrego e a vida está perdida. Não, eu vou aceitar para eu começar a investigar e decodificar. E existem ferramentas para a gente fazer isso. Existem formas de fazer isso. É exatamente esse o meu trabalho em uma mentoria de autoempoderamento pessoal, quando uma pessoa me procura, para ela ficar bem com ela mesma, para ela conseguir ter força interna para desenvolver qualquer tipo de projeto na vida dela. Então, se você é o tipo de pessoa que você tá querendo dar uma guinada na sua vida e você sente que você não tem uma força interna, você não confia em você, você não tem uma autoestima boa, você não consegue colocar em prática aquilo que você deseja, ou você não consegue nem desejar, ou quando você deseja e coloca em prática, você não consegue se permitir a vivenciar aquilo e a desfrutar, esses são os objetivos da mentoria que eu ofereço. Trabalhar você internamente para que você possa lidar com todos esses processos da sua vida.
Porque tudo parte do autoconhecimento da nossa força interna, porque o autoconhecimento é a academia que faz a gente internamente ficar forte. E quando a gente está forte internamente, qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida vai dar certo. Por quê? Porque a gente tem capacidade de lidar com as adversidades que aquilo vai aparecer e vai trazer no processo. Então, se você tem interesse, é só você entrar aqui embaixo, na descrição vai ter o meu número de WhatsApp ali, você manda, entra em contato comigo que a gente pode agendar uma entrevista para você poder ver como que a gente pode estar trabalhando a sua mentoria no seu processo particular. Só que seguindo aqui, o que acontece? Ó? A gente também vai precisar aceitar que precisa ver a vida perdendo o sentido algumas vezes no processo. E a gente tem medo da vida perder o sentido. A gente tem medo, sabe, das coisas que a gente acredita pararem de ser coisas que são verdades pra gente. Só que se a gente não aceitar que vai precisar perder o sentido da vida algumas vezes no processo, então aquilo que a gente acreditava sobre a vida, sobre a gente, sobre as coisas, sobre o relacionamento, sobre a felicidade, sobre a alegria, sobre dinheiro, sobre autoestima, sobre medo, tudo isso vai cair por terra no meio do caminho. Não tem como não cair por terra. Se não cair por terra, você realmente não consegue mudar a sua vida. Por quê? Porque as nossas percepções de vida são elas que influenciam as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Se a gente não mudar essas percepções, se a gente não aceita que elas morram no meio do caminho, a gente não consegue mudar. Então é por isso que algumas mudanças que parecem mudanças são apenas superficiais, porque a gente não foi nessa profundidade do processo. Também tem uma outra coisa que a gente vai passar nesse processo, que é o quê? A gente vai acolher as culpas, a gente vai acolher os arrependimentos, a gente vai acolher as vergonhas que vão surgir quando a gente começar a ter consciência de que nunca foi o outro, sempre foi a gente que fez tudo o que fez e que tudo que deu errado, entre aspas, foi a gente que causou. Então a gente vai sentir culpa, vai sentir arrependimento, vai sentir vergonha. Se a gente não tá afim ainda, não tem maturidade suficiente para ter coragem de fazer, de passar por esse processo, esse aqui, a gente também não vai conseguir ficar bem e se curar. Tem uma outra coisa também que é interessante, que é o seguinte: a gente vai precisar se ver repetindo padrões que a gente sabe que não está fazendo bem. E então a gente vai perceber mais ainda, mais forte, que o outro nunca foi o problema da nossa vida. Essa daqui também, além das culpas, dos arrependimentos, porque essa daqui é diferente. Uma coisa é você lembrar de uma coisa que você fez, que você percebeu que você que era o padrão lá disfuncional que estava procurando aquele problema. Outra coisa é você repetir no presente, às vezes, o padrão, e o processo ele precisa que a gente repita o padrão algumas vezes. Porque a gente vai ter que repetir para aprender a lidar com ele de uma maneira nova. Então, quando a gente repete isso, a gente tem total clareza no presente. Uma coisa é a percepção do passado, então a gente tem essa percepção. Outra coisa é você viver no presente a conclusão de se falar: meu, nunca foi a minha ex, nunca foi o meu ex, nunca foi as pessoas, nunca foi. Sempre foi eu. Ai, nossa, então eu sou um bosta, eu sou um lixo. Não, você não é nada disso. Você é apenas uma pessoa que está cheia de equívocos nas suas crenças, nas suas ideias. E você precisa resolver isso se você quiser ficar bem com os seus relacionamentos. Tem uma outra coisa também que a gente vai precisar, que é se ressentir por não ser procurado ou procurada por algumas pessoas. Porque quando a gente se afasta para se curar, a gente fica na esperança que a gente é importante para algumas pessoas e a gente vai ver que essas pessoas não vão nem ir atrás da gente. E a gente vai ficar ressentido, a gente vai ficar magoado, a gente vai ficar se sentindo abandonado, não amado, não amada. E se a gente não conseguir passar por esse processo de forma consciente, ao invés de ficar voltando atrás, indo atrás dessas pessoas, a gente nunca vai realmente conseguir passar pelo processo na completude que ele precisa para que a gente consiga encontrar as respostas que a gente está procurando dentro da gente e construir essa força interior que é a força que vai permitir que a gente consiga alcançar os relacionamentos saudáveis e a vida que a gente realmente deseja. E também tem isso aqui, ó. A gente vai passar por um bom tempo a sentir raiva e nojo de algumas pessoas. Porque talvez tenha algumas pessoas que hoje na nossa vida
a gente acredita que elas foram pessoas boas na nossa vida, e geralmente isso aqui acontece no começo do processo, ou no meio. No fim, a gente já tá com aquela conclusão que nunca foi o outro, que sempre foi a gente. Mas no começo e no meio, a gente sente raiva de algumas pessoas que a gente achavam que nos ajudavam, e a gente percebe que não estava nos ajudando. A gente às vezes sente nojo mesmo. Coloquei nojo porque é real, às vezes a gente sente nojo de algumas pessoas. Mas, com o tempo, a gente vai passando por esse processo e vai entendendo que nunca foi sobre o outro. Só que se a gente não se permite também a passar por essa parte do processo, a gente não consegue ir para a próxima, porque quando a gente pula etapa, a gente não consegue seguir. E, né, a última coisa que eu coloquei aqui é que a gente vai precisar, né, colocar padrões no papel e mudar muitos hábitos. A gente vai precisar mudar ao longo do processo locais que a gente frequenta, pessoas que a gente se relaciona, pensamentos que a gente tem, valores que a gente acredita, crenças que a gente alimenta consciente e inconsciente, comportamentos que a gente repete, influencers que nós seguimos, tipo de filmes que assistimos, comidas que comemos, músicas, séries, os nossos ciclos de sono, de descanso, a questão de atividade física. Você fala, nossa, mas por que eu preciso mudar todas essas coisas da minha vida? Porque a grande questão é, a gente sempre fica se falando o seguinte, ai, nossa, eu não sei por que eu tenho essas crenças limitantes. Ah, eu não sei por que eu tenho esses pensamentos que são ruins. Ah, eu não sei por que eu tenho, sabe, essas coisas que, tipo, ficam na minha cabeça, essas ideias me invadindo, esses pensamentos obsessivos e tal. E a grande questão é a seguinte: eu sei por que você tem esse monte de coisa na sua cabeça e por que eu tenho um monte de coisa que ainda tem dentro da minha cabeça. Por quê? Porque é o tipo de influencer que você escuta, que você assiste, a comida que você come, é a bebida que você bebe, é os canais do Instagram e do YouTube que você segue, é as músicas que você escuta há 20 anos e não quer mudar, é o tipo de filme, é o tipo de pessoa que você conversa, é o tipo de pessoa que você convive. Tudo isso. Tudo que a gente deixa entrar dentro da gente, comida, barulho, som, pessoas, ideias, frases, barulho, tudo que a gente deixa entrar dentro da nossa cabeça forma o nosso subconsciente, forma os nossos processos que em algum momento também se tornam inconscientes. Então, ou a gente compreende e aceita que eu preciso me tornar senhor e senhora da minha própria vida. Eu preciso tomar consciência de tudo que eu deixo entrar na minha cabeça, porque aquele filmezinho lá de domingo não é só um filmezinho de domingo. É um monte de crenças e um monte de ideias que tá entrando dentro da minha cabeça que vai ficar lá dentro. Aquela musiquinha lá, divertida e engraçada, que virou hit da sociedade, não é apenas uma musiquinha. Ela é o quê? Ela é um negócio que, por repetição, vai entrar na minha cabeça e vai enfiar um monte de crença, um monte de padrão de pensamento e que vai alterar o meu padrão de sentimento, que vai alterar o meu padrão de comportamento. Enquanto a gente não se permite a encarar as coisas dessa forma, com essa seriedade, porque a vida adulta ela exige seriedade, a gente vai ficar culpando as outras pessoas pelos nossos relacionamentos e pelas nossas relações e pelas coisas que a gente consegue ou não consegue fazer. Então, se você é uma pessoa que nesse momento se encontra em um processo da sua vida que você está olhando para ele com seriedade, eu convido você a entrar em contato aqui comigo para a gente poder conversar, para a gente poder fazer uma entrevista, para a gente poder fazer um planejamento, para fazer uma mentoria, para você conseguir realmente dar uma direção para esses objetivos que você tem, porque com seriedade, com persistência, você consegue. É um passo a passo, é na sua velocidade, entendeu? Você vai caminhar no seu tempo, você vai caminhar na direção que você colocar como objetivo e como meta. O mais importante é você caminhar, você assumir a responsabilidade sobre o seu processo. O meu trabalho é oferecer as ferramentas que trazem clareza, é te ajudar a ter clareza do processo para você tomar boas decisões. Então, se fez sentido para você, peço por favor que você comente, que você curta, que você encaminhe esse vídeo para pessoas que vão precisar desse tipo de conteúdo e que você se inscreva no canal, obviamente, porque eu estou vindo aqui oferecer um trabalho com muita seriedade. Então eu conto com a sua participação, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.